Neste vídeo vamos estudar o método de busca local chamado Simulated Annealing. Vimos que o método HillClimb utilizado para problemas de maximização podia ficar preso ou em máximos locais ou em platôs. O método Simulated Annealing permite que eventualmente estados de problema com avaliação pior do que o nó corrente ou igual à avaliação do nó corrente possam ser explorados, o que o diferencia do método HillClimb. Esse método é baseado num processo metalúrgico no qual um material é aquecido e em seguida resfriado, permitindo que ele possa então ser trabalhado. A ideia do Simulated Annealing é permitir que no início da sua busca você possa eventualmente sair da região que está sendo explorada e tentar ir para uma outra região. Então, no caso aqui, você começa a sua busca em um determinado ponto, você estaria indo em direção a esse ponto de mínimo, portanto, Simulated Annealing é um método utilizado para problemas de minimização, e você eventualmente correria o risco de ficar preso nessa situação. No caso do Simulated Annealing, existe uma perturbação que é feita eventualmente à medida que você está fazendo a busca, o que permite que você saia da região que você está explorando no momento e caia numa outra região e possa então ir para um ponto de mínimo global. O Simulated Annealing, então, é um método utilizado para a resolução de problemas de minimização e o funcionamento dele é que a cada interação você vai ter um nó corrente e você vai ter um vizinho desse nó corrente. A função objetivo, então, é aplicada aos dois nós, tanto ao corrente quanto a um de seus vizinhos, e é feita, então, a diferença entre essas funções. Caso a diferença entre a variação de um nó, o nó corrente, e um de seus vizinhos seja menor que zero, então é feita a troca. Significa que o vizinho do nó corrente é melhor do que o nó corrente e, portanto, eu vou explorar esse novo nó, tornando ele o novo nó corrente. Caso o vizinho seja pior que o nó corrente, no método de HillClimb, por exemplo, a gente descartaria esse nó e tentaria procurar um outro vizinho que fosse melhor que o nó corrente. No caso do Simulated Annealing, o que é feito é que existe a possibilidade de fazer uma troca. E essa troca é feita de acordo com a probabilidade estabelecida por essa função. Então, eventualmente, você vai ter uma troca que pode ocorrer no início mais frequentemente e à medida que a busca for sendo realizada, essa possibilidade de troca é menor. Então, o algoritmo do Simulated Annealing, você tem como parâmetros um número máximo de iterações, uma temperatura inicial e uma taxa de decaimento alfa. Você gera aleatoriamente um estado inicial, considera esse estado inicial como estado corrente e atualmente ele funciona como sendo o seu melhor estado. A temperatura corrente é a temperatura inicial que você deu e à medida que as interações forem transcorrendo, essa temperatura vai sofrer um decaimento de acordo com o valor de alfa. Então, dentro desse loop, que você vai repetir um número máximo de iterações, você escolhe aleatoriamente um nó vizinho ao nó corrente, faz a diferença da avaliação desse nó vizinho com relação à avaliação do nó corrente. Se essa avaliação for negativa, significa que o nó vizinho é melhor que o nó corrente e você faz a troca. Caso esse nó vizinho seja melhor avaliado do que o melhor estado que você tem atualmente, esse vizinho então passa a ser o melhor estado que você encontrou na sua busca. Caso a diferença entre a avaliação do nó vizinho e o nó corrente seja maior que zero, você vai verificar então se vai ou não fazer a troca do nó corrente atual por este nó vizinho, mesmo ele tendo uma avaliação pior que o nó corrente. Então isso você faz nesse if, verifica se vai ser feita essa troca, eventualmente ela é feita, e aí você repete o processo ajustando a temperatura aqui. Tanto o valor do número de iterações como o da temperatura como o fator de decaimento, você obtém de maneira experimental. Então você tem que fazer várias execuções até que você encontre os parâmetros que melhor
ajudem você a encontrar um mínimo global. Então, neste vídeo apresentamos o método Simulate Daniell.